Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho a essa tribuna nessa tarde para falar ao povo brasileiro que estamos diante de um momento crítico para a democracia brasileira. O presidente Jair Bolsonaro, um homem íntegro, um homem honesto, o maior líder da direita da América Latina e um dos 3 maiores líderes da direita do mundo. Alguém que eu conheço muito bem e tive a honra de servi-lo como vice-líder do seu governo no Congresso Nacional. E fui, segundo jornalista, uma das pessoas que mais frequentaram o seu gabinete durante seu perseguido, sofrido, porém abençoado e próspero governo. E eu uso isso para dizer, diante dos homens e diante de Deus, do Deus eterno a quem eu sirvo desde a minha mocidade, que eu nunca, eu reafirmo, nunca ouvi da boca do presidente Bolsonaro a palavra golpe, ou a palavra intervenção, ou algo semelhante, quer seja nas dezenas de vezes que eu estive no seu gabinete, ou nas reuniões que eu pude participar, ou nas muitas viagens que estive ao seu lado dentro e fora do país. Bolsonaro está sendo acusado injustamente de uma tentativa de golpe. E é meu dever denunciar essa perseguição política travestida de justiça. E não somente meu dever, mas é o dever de todos os 58.206.354 eleitores que o amam e devem assim fazê-lo. Na história recente do Brasil, senhoras e senhores, nós vimos, por exemplo, o ex-presidente Fernando Collor, que segundo a agência Folha noticiou no dia 12 de agosto de 99, abre aspas, o ex-presidente Collor diz que cogitou fechar o Congresso, fecha aspas. Na mesma linha, a revista Veja, de 24 de abril de 2017, noticiou que a ex-presidente Dilma Rousseff cogitou resistir ao seu processo de impeachment. Diz a revista Veja, abre aspas, o Exército foi sondado para decretar estado de defesa no Brasil. Segundo o general Eduardo Vilas Boas, políticos de esquerda fizeram a consulta nos dias que antecederam o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Collor queria se manter no cargo. Dilma bradou contra o que ela chamou de golpe parlamentar. E eu pergunto, querer ou bradar são crimes? É claro que não. Isso é natural. Mas vejam, nem Collor, nem Dilma foram presos por isso. E se o critério fosse aplicado, e caso Bolsonaro tenha sequer pensado em resistir, ele também não poderia ser tratado como criminoso, como está sendo feito aqui no Brasil. O que estamos vendo não é justiça, mas um espetáculo de vingança contra um líder que representa milhões de brasileiros. E por quê? Porque querem impedir a sua participação no futuro da nação. Querem silenciar a voz conservadora mais poderosa do Brasil e assim garantir que nunca mais haja oposição de verdade aqui no Brasil. Acusam Bolsonaro de golpe, mas onde está o decreto assinado por ele? Onde estão os tanques de guerra que não foram às ruas? Onde está a ação concreta? Simplesmente não existem. Ele não deu ordem alguma para subverter o processo democrático. Sobre o 8 de janeiro, Bolsonaro já não era mais presidente, não poderia decretar mais nada. Em 8 de janeiro, ele sequer estava aqui no Brasil. E aqui encontramos um outro ponto, um ponto essencial. O que levou os patriotas ao desespero no dia 8 de janeiro? A resposta é simples. Foi uma sensação de injustiça. Foi a revolta de milhões de brasileiros que não conseguiam entender como alguém que não reunia multidões, como alguém que não tinha apoio visível popular, pôde vencer uma eleição contra um líder que arrastava, e ainda hoje arrasta multidões vestidas de verde e amarelo em total apoio ao seu governo. Um sentimento de traição, senhor presidente, tomou conta do povo. O que aconteceu, de fato, foi um ato de desespero, movido por um sentimento de impotência, diante de uma história esquisita, diante de uma história estranha, onde um ex-presidiário, que por questões técnicas teve os seus processos cancelados, e com o apoio da elite intelectual brasileira, os artistas e o judiciário, ele acabou sendo eleito presidente do Brasil. Repito, isso foi desespero e não um golpe organizado. Isso, diga-se de passagem, estes brasileiros, que para mim são patriotas, que sofrem até agora punições tão cruéis, que não são dadas sequer a assassinos no Brasil, punições que não são dadas sequer a traficantes no Brasil. Mas a grande questão continua, por que querem criminalizar Jair Messias Bolsonaro? Ora, se há um golpe a ser questionado, ele ocorreu sim, mas antes das eleições. Todos sabem o que o Tribunal Superior Eleitoral tomou decisões que enfraqueceram a campanha de Bolsonaro e beneficiaram a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Todos sabem que o TSE proibiu
o presidente de usar dos seus próprios eventos as imagens na sua campanha. Cortaram milhares de inserções de rádio que favoreciam Bolsonaro. Impediram que ele falasse sobre temas essenciais, como, por exemplo, o pensamento de Lula sobre o maldito e desgraçado aborto. E também sobre as relações de Lula com ditadores, como Daniel Ortega, da Nicarágua, que perseguiu e prendeu padres e freiras, que assumiu o governo fazendo essas coisas, ou de Nicolás Maduro, da Venezuela, que prende seus opositores nos mesmos moldes aqui do Brasil, e pior, permite o seu povo morrer de fome. Tudo isso contribuiu para um cenário em que Bolsonaro e nós, os seus eleitores, nos sentimos amordaçados, impotentes, perseguidos e traídos. Esse processo injusto não é apenas contra Jair Messias Bolsonaro, mas contra todos aqueles que acreditam na democracia, que acreditam na liberdade de expressão e na justiça verdadeira. Eu indago, se ex-presidentes como Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff puderam questionar seus afastamentos sem serem punidos, sem serem recriminados, sem serem processados, Bolsonaro também não teria esse mesmo direito, caso fosse o caso? Nossa luta não é apenas pela liberdade de um homem, mas pelo princípio fundamental de que todos devem ser tratados com igualdade perante a lei. Se a justiça se torna seletiva, ela deixa de ser justiça. O Brasil que nós hoje vivemos é um Brasil estranho. E, infelizmente, tudo que nós passamos hoje nos permite aqui entender que a perseguição contra Jair Bolsonaro é real. O Brasil, repito, não pode permitir que Jair Messias Bolsonaro seja condenado por aquilo que não aconteceu. A história julgará os que tentam usar o poder para calar a oposição. Também não posso deixar de dizer que para cada ato injusto cometido pelos poderosos, haverá uma cobrança divina. O sangue do Clesão clama por justiça. O choro das crianças que tiveram aqui semana passada, pela ausência dos seus pais, sobe aos céus como um grito por justiça. Disse o profeta Isaías, no capítulo 10, versículo 1 do seu livro: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem a opressão. Saibam, senhoras e senhores, que o termo ai na Bíblia é uma expressão de juízo, lamento ou advertência severa. Sempre que Deus ou os profetas usam o termo ai em uma declaração, significa que um julgamento divino está prestes a cair sobre uma pessoa, um grupo ou uma nação devido aos seus pecados. Então eu repito, ai dos que decretam leis injustas, ai daqueles que como escrivães prescrevem coisas sobre opressão. O texto bíblico é tão sério que não deixa dúvidas. Haverá punição para quem decreta a lei injusta e para o escrivão que a prescreve. Ou seja, todos os envolvidos na tal lei injusta. Eu encerro aqui, senhor presidente, dizendo que o povo brasileiro não se calará. Eu encerro aqui repetindo a frase que nós ouvimos e se tornou um mantra dentro do nosso coração: Deus acima de tudo e Brasil acima de todos. E Bolsonaro, presidente do Brasil em 2026. Senhor presidente, eu peço a divulgação desse meu discurso nos meios de comunicação da casa. Muito obrigado. O Mérito ele não falou nada ainda. Eu nem sabia que é urgência. Deputado Afonso. Presidente Artileu, queria aproveitar esse momento aqui para fazer um pedido especial. A minha região lá, na região de Bagé, Candiota, nós tivemos um problema no dia 31 de dezembro, o fechamento da usina termoelétrica. Também, deputado. General Girão, por favor. Presidente, por favor, eu gostaria de recitar uma pequena poesia de acordo com as características do povo nordestino. Vamos lá. No Brasil do desgoverno Lula, há vários pontos que requerem atenção. Acreditar nas medidas do Lulanóquio corre risco de frustração. Aceitar as mordomias da Janja corre risco de gastação. Confiar no Haddad corre risco de taxação. Apoiar o PT corre risco de corrupção. Propriedades privadas correm risco de invasão. Falta de apoio político corre risco de solidão. Arcabouço que vira calabouço corre risco de destruição. Moeda corre risco de hiperinflação. Ibovespa corre risco de desvalorização. Estatais perdem risco, corre risco de corrosão. Não repensar a educação corre risco de alienação. Enlace político com o judiciário corre risco de facção. Irresponsabilidade fiscal corre risco de intervenção. Senhor presidente, para concluir. Todo o Brasil não correr mais risco como esses,
vamos fora PT na próxima eleição. Muito obrigado, meu Nordeste, muito obrigado, meu Rio Grande do Norte. Deputada. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.